Agora vamos direto, acho que me parece que está na capital do estado, o senador Sérgio Souza, e ele participa com a gente toda segunda-feira aqui no quadro Conversa Franca. E o senador participa com a gente também no dia de hoje. Senador Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Agora, senador, a gente está aqui observando alguns assuntos que chamaram a atenção durante a semana que terminou e também nessa semana que está começando. Aí na capital do estado, um encontro envolvendo o pessoal da OCEPAR, que é a organização dessas cooperativas aqui no Paraná, e a gente tem observado que cooperativa é algo que tem dado certo não só no Paraná, mas em todo o mundo, e o senador também participou, né? Olha, a OCEPAR, ela faz anualmente um encontro estadual, onde participam autoridades e também o conselho, aí vem os presidentes de todas as cooperativas, o presidente, por exemplo, da Coamo, o Galacim lá estava, da Copavel, da Copacol, da Coagru, da Cevale, de tantas outras cooperativas do nosso estado, cooperativas que fazem a diferença. As cooperativas, Berimbau, elas são responsáveis por quase 60% de toda a produção agropecuária do estado do Paraná. E olha que o estado do Paraná é um estado gigante em produção agropecuária, né? Nós temos aí 2,3% do território nacional, mas somos responsáveis por quase um quarto, quase 25% de tudo que se produz neste país que vem da terra e a sua transformação. É a maior razão, a maior PIB do Paraná é a agropecuária, e as cooperativas têm um importante papel. Segundo números passados pelo João Paulo Kozlovski, que é o presidente da OCEPAR, chega a R$1 milhão o número de associados, R$1 milhão de pessoas, o número de associados no Paraná. 1 milhão de pessoas, ou seja, 10% são sócios, 10% da população paranaense são sócios. E agora, se nós considerarmos que a cada um desses está atrelado à sua família, e são pelo menos mais 2 ou 3, nós estamos colocando aí de 3 a 4 milhões de cidadãos paranaenses que são sócios de cooperativas no Paraná e que a cooperativa tem feito a diferença na sua vida. Exato. Agora, senador Sérgio Souza, outros assuntos aqui importantes. Na semana passada saiu, inclusive, no Noticiário Nacional, que o senador Sérgio Souza foi escolhido relator da Lei de Execuções Penais. O senador que já fez também outros relatórios de outras leis aí importantes e participa sempre das comissões. O que significa participar, ser o relator da Lei de Execuções Penais? Berimbau, a função básica de um legislador é regular o convívio em sociedade, é atualizar as leis, é regular o convívio, os costumes das pessoas. Nós sabemos que os costumes das décadas de 70, 80, de onde surgiram a maior parte das leis que aí estão, eram outros. Nós estamos nos deparando cada vez mais com uma situação onde a cadeia, a prisão, ela não reintegra o cidadão. Ela tem, enfim, o poder, a função punitiva, e ela é punida duplamente até mesmo. Porque a pena de restrição de liberdade é você poder enjaular, é você colocar num cubículo, você colocar atrás das grades o bandido. E por um determinado tempo. Agora, este bandido, a própria lei penal, ela já diz que ele vai ficar um tempo afastado da sociedade. É o tamanho da pena. A pena vai, no Brasil, no máximo até 30 anos, começando aí em 6 meses ou até menos do que isso, de reclusão. Este cidadão, quando ele retorna à sociedade, normalmente, ele retorna mais bandido do que saiu. Por quê? Dentro dos presídios, dentro da cadeia, ele acaba convivendo, não tendo o trabalho, não tendo uma função para que possa ressocializá-lo, como, por exemplo, o estudo e principalmente o trabalho e estudo. E isso faz com que ele não tenha adquirido dentro desta prisão uma nova profissão, uma conscientização de que o que ele fez é errado. E que a sociedade precisou tirá-lo do convívio com a sociedade porque ele era um homem ou uma mulher perigosa, um bandido. E aí, como é que nós ficamos?
se nós devolvemos todos os dias milhares de presos ao convívio com a sociedade, mais bandidos do que entrou? Qual é o problema? Onde é que está o problema disso tudo? Um pouco disso está na Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais, ela, além de colocar o preso, o bandido, na cadeia, muitas vezes o abandona. Não é raro, às vezes, de nós assistirmos casos em que já cumpriram as suas penas e continuam abandonados porque não tem mais o que fazer, já tem uma certa idade, a família já abandonou, às vezes nem tem mais família. Então, o que nós vamos procurar fazer como relator dessa nova Lei de Execuções Penais? Buscar dar, sim, caráter punitivo da restrição da liberdade, da cadeia, de ir para trás das grades, mas também nós vamos ter a responsabilidade de buscar uma solução para reintegrar esse cidadão à sociedade, para que daqui a 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos, quando este bandido sair da cadeia, ele saia com uma consciência do que aquilo que ele fez no passado foi errado e que ele cumpriu a pena dele e ele vai poder agora conviver com a sociedade e de forma aonde ele possa prestar um serviço, possa ter emprego e possa sustentar a sua família ou até mesmo constituir uma família. Então, nós vamos tentar, através da Lei de Execuções Penais, buscar uma solução para, sim, punir os bandidos, mas também para reintegrar aqueles que foram presos. Exato, a gente vai acompanhar o debate sobre nessa nova Lei de Execuções Penais, e depois vai também continuar repercutindo isso aqui. Um outro detalhe, até o último aqui, que eu gostaria de perguntar para o senador, é que nós estamos aí num momento difícil para a cafeicultura, inclusive aqui na região Vale do Ivaí, vários produtores arrancaram seus cafezais aí depois da geada que prejudicou a questão de preços, e teve uma audiência pública, que eu sei que foi realizada, para debater a crise na cafeicultura. Acho que tem até algumas medidas aí do governo para comprar café, algo nesse sentido. O que essa audiência exatamente tratou, senador? Berimbau, eu sou membro titular da Comissão de Agricultura do Senado Federal e andando pelo Paraná, por vezes, alguns cafeicultores vieram falar comigo que não queriam deixar de cuidar das suas roças de café. Por mais que tem que arrancar ou tem que fazer a poda agora por conta da geada, para rebrota em algumas regiões, mas, por exemplo, a região de Corumbataí do Sul, ali de Barbosa Ferraz, a região de Pirapó, a região de Borrasópolis, a região lá do Jacutinga, no Itaiporã, e outras tantas regiões que são hoje ainda produtoras de café, como Lunardelli, uma parte de São João do Ivaí, e aí no Rio Bom, também temos bastante café ainda. E além de outras regiões do estado do Paraná, como lá no oeste, região de Jesuítas, região de Terra Roxa, tem muito café ainda. No entanto, as geadas praticamente dizimaram. E aí fica, além das geadas, ficam as dívidas. Essas dívidas você não tem como pagar, você precisa buscar crédito a longo prazo para replantar o seu café. Nós sabemos que o café você não planta em 6 meses, 1 ano, ele está produzindo. No 2º ano ele vai colher uma safra básica. No 3º ano é que ele vai colher uma safra razoável, né? Nós sabemos isso se não tiver o problema dos intempéries climáticos, as geadas, por exemplo, nesse meio do caminho. Então é uma atividade de muito risco e por isso eu sugeri à Comissão de Agricultura uma audiência pública. E lá nós colocamos o Silas Brasileiro, que é o presidente da entidade do café a nível nacional. Foi também o Simeone, que é um representante aqui do Paraná, da Secretaria de Agricultura, e também o Alain, o Jânio, do Ministério da Agricultura, que é o responsável pelas políticas do café no governo federal. Foram apresentadas algumas soluções. Por exemplo, a prorrogação da dívida com pagamento de 20% dessas dívidas e o saldo devedor em até 5 anos para pagar, a juros subsidiados, inclusive a parte de custeio ficando para a última parcela, a parte de investimento para a última parcela. Mas eles querem um pouco mais, querem uma garantia de preço mínimo, porque hoje o custo para se produzir uma saca de café, segundo informações e dados que foram nos colocados na audiência pública, chega perto de R$300 a saca e o produtor está vendendo em torno de R$200. Então é um prejuízo aí de R$100 por saca de café.
Isso é sazonal, é mercado mundial, nós sabemos disso, mas o produtor ele não pode ficar suscetível ao mercado mundial. Por isso, uma política de preço mínimo, isso traz uma estabilidade para o produtor. E também financiamentos a longo prazo para que possam os produtores a recompor as suas áreas de cafeicultores. Porque o café, Berimbau e caros ouvintes da Rádio Nova Era, o café não é só uma atividade econômica. O café também é uma atividade social, é uma atividade onde, numa pequena propriedade, o cidadão consegue ter emprego para si e para sua família, porque é um trabalho manual, braçal, ele tem todo um carinho, ele tem toda uma história em cima do café, que às vezes o produtor ele não quer erradicar o café. Apesar de ele vai fazendo isso com o tempo, né? Ele vai diminuindo o tamanho dos seus cafezais, vai colocando as lavouras brancas para ter uma diversificação de cultura, mas ele não quer erradicar o café na sua totalidade, e por isso nós precisamos da mão forte do governo federal para ajudar esse cafeicultor. O governo já anunciou a prorrogação da dívida e dentro dos próximos dias deve anunciar aí o financiamento do replantio dos cafezais. Senador, é sempre importante a sua participação aqui no quadro Conversa Franca. Mais alguma observação fica à disposição, senador. Dizer, Berimbau, que essa semana em Brasília foi muito importante, bastante agitada. Nós estamos votando a proposta de emenda constitucional que devolve o ICMS da energia para o Paraná, isso na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou o relator dessa proposta. Devemos terminar a votação agora, nesta próxima quarta-feira. No sábado, além da reunião da OCEPAR, onde esteve presente a ministra Gleisi, o governador Beto Richa também lá estava, vários outros parlamentares, eu tive o privilégio de participar também em Francisco Beltrão. A reunião da OCEPAR foi aqui em Curitiba, mas em Francisco Beltrão, da reunião da FETRAF, onde está se fundando aí a FETRAF Paraná, e participar da entrega de máquinas. Foram mais 64 máquinas, sendo 44 patrolas e 20 caminhões entregues na região sudoeste do Paraná, e deve ser entregue lá agora em janeiro, fevereiro, na região de Maringá, e até o mês de junho o governo federal terá entregue todas as patrolas e todos os caminhões que ainda faltam no Paraná. Na parte da tarde, já em Curitiba, participei aqui da posse do novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o doutor Altino, deixando a presidenta, deixando o cargo a doutora Rosemarie Pimpão, que é a desembargadora, e ainda no jantar de confraternização da Associação dos Advogados Paranaenses. Isso tudo só no sábado, só na sexta-feira, e essa semana não será diferente. No final de semana ainda tem agenda na região oeste e noroeste do Paraná. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, um bom dia a você, Berimbau. Bom dia, senador. Tem a participação, então, do senador Sérgio Souza, participando com a gente aqui dentro do quadro Conversa Franca, trazendo aqui informações importantes, né? Falamos sobre a nova lei de execuções penais, que será debatida, a reunião da OCEPAR, e também esse debate em torno da crise do café em todo o Brasil.